Deus por esse dia, graças a Deus pelo privilégio que temos de poder estar aqui servindo ao Eterno, servindo ao Senhor, servindo o que reina e que vive para todo sempre, que é Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu quero compartilhar uma palavra com a igreja. Deus colocou no meu coração e eu pensei em tantas possibilidades hoje, e Deus me levou a essa palavra ainda nessa tarde. Já é um sermão que nós conhecemos e graças a Deus conhecemos muito. O Senhor nos leva a essa palavra. Jesus, o tema do meu sermão ou da mensagem Jesus, a resposta para um coração turbado. Jesus, a resposta para um coração turbado. Vivemos dias na nossa história, na história nossa, do nosso país, talvez do nosso município, do nosso estado, dias muito incertos, dias no mundo, dias no país em que estamos, no mundo incerto, dias de guerras em alguns lugares do mundo, em alguns continentes do mundo. Vivemos dias de insegurança em muitos aspectos, países ricos sendo tripudiados, vencidos por coisas tão insignificantes. Vivemos dias onde as pessoas têm temores externos, que são esses que eu acabei de citar, e têm os temores internos. Hoje nós somos o país que mais consome no mundo, acho que é o segundo no mundo, que mais consome antidepressivo. Ao mesmo tempo, a igreja está dizendo, o IBGE, que nós somos a igreja que está crescendo ano a ano, e a igreja, ela ainda tem algumas coisas a mostrar a esse mundo, mas para mim há uma coisa aí que não dá muito certo. Nós crescemos, mas também nós somos o segundo no mundo em consumo de antidepressivos, os chamados psicotrópicos. Nós somos, meus irmãos, nessa cidade, é uma das cidades que tem o maior índice de suicídio, talvez pelo tamanho da cidade do Brasil. Como assim? Uma cidade rica, próspera, pujante, que tem uma medicina boa, que tem universidades boas, que tem, meus irmãos, avenidas largas, bonitas, bons parques. Como assim, brother? Alguma coisa está acontecendo, e eu penso que as pessoas não estão indo à fonte certa, as pessoas não conheceram a fonte certa, as pessoas não sabem quem é Jesus, não ouviram falar de Jesus. Meus irmãos, não diferente de todos os que não ouviram e não sabiam, os próprios discípulos de Jesus duvidaram e não sabiam que era Jesus. Estavam com ele, meus irmãos, caminharam as últimas horas com ele. Já sabia da traição de Pedro, que Pedro o negaria. O capítulo 13 termina dessa forma. Meus irmãos, já sabia que havia um traidor entre ele e um que o negaria, mas Jesus continua falando do reino celestial. Ele continua falando que nós não precisamos ter um coração turbado ou perturbado. Jesus continua dizendo que Ele é Deus, que Ele é poderoso e que Ele é que cuida de nós. Eu pergunto a você nessa noite: como anda o seu coração? Qual a expectativa da sua vida, ou quais são as expectativas da sua vida? O que é que você tem esperado? O que é que você tem buscado? O que é que você tem pensado do seu futuro? O que é que você tem imaginado do seu futuro? O que é que você tem pensado? Repito o que falamos na escola bíblica hoje e dito ontem pelo Ademar de Campos, lá em São Paulo, no culto que tivemos. Muitas pessoas estão vivendo como se não fossem morrer, como se fossem eternos.
e pecam deliberadamente, e progride o pecado, e cresce o pecado, a transgressão. Meus irmãos, as coisas que desagradam a Deus crescem assim de uma forma impressionante. E as pessoas, na cabeça delas, elas estão dizendo: o fim não vem, ele não vai chegar, mas o fim vai chegar para todos, para rico, para pobre, para preto, para branco, para africano, para oriental, para brasileiro, para quem fala língua espanhola, para quem fala língua inglesa, portuguesa, alemã. Vai chegar para aqueles que falam mandarim, vai chegar para aqueles, meus irmãos, que estão nos países distantes e que estão nos países pertos. Vai chegar a todos. Um dia nós compareceremos diante do sumo pastor, o juiz, e ele vai nos julgar. O Deus que nos salvou, que nos levantou, ele vai nos julgar. Quem é você? Qual a expectativa do seu coração? São para as coisas da terra ou são para as coisas celestiais? Qual é a sua expectativa? Eu quero me dar bem aqui, pastor. Eu me dando bem aqui, mamão com açúcar, top. O negócio é esse, pastor, é aqui o negócio. Jesus vai falar exatamente isso, não é aqui. João teve o privilégio de enxergá-lo, repito que fala o versículo que lemos hoje, João 1,19. Ele fala assim: quando ele vê Jesus, que ele vê ele, que ele encontra com ele, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 14, eu vou ler do verso 1 ao verso 9, e depois nós faremos o comentário ou a exposição do texto. A palavra fala assim: que o coração de vocês não se perturbem, creiam em Deus, creiam também em mim. Na versão Almeida fala: não se turbe o vosso coração. Essa é a NVI. O próximo, Luigi. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha o amor do Senhor para a sua vida e para com a minha vida. Ele deseja que você esteja no mesmo lugar que Ele está. O próximo. Vocês sabem o caminho para onde vou. Parece que sabiam, né? Andaram com Jesus, caminharam com Ele, estiveram ali em Jerusalém com Ele, na entrada triunfal com Ele, não sabiam nada. Assim há muitos discípulos na face da terra. Tomé lhes disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como? Não sabeis para onde vais, como? Então podemos saber o caminho. Está aí, o Tomé não sabia. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai?
Senhor, nós lemos o texto bíblico, nós cremos que a palavra, ela é poder para nós, ela é cura para nós, ela é libertação para nós. Fala conosco, Pai. Nós carecemos de ouvir a Tua voz, Espírito Santo de Deus. Fala conosco. Fala conosco. Fala conosco através das Santas Escrituras. Fala conosco através desse texto. Fala conosco, em nome de Jesus. João 14, ele vai apresentar essa mensagem tão tremenda, tão poderosa, que é quase que um resumo, seria o versículo 6, quando Jesus fala que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. É quase que um resumo de todo o texto que nós lemos. Então, meus irmãos, e a mensagem de João, da forma que ela foi importante ali naquele momento da história bíblica, na história dos discípulos, ela é importante para nós hoje. Ela é importante para a igreja hoje. Ela é importante para as nossas famílias hoje. Porque Jesus, meus irmãos, ele vai falar do amor, da unidade, da comunhão, e o que nós devemos trazer isso para os nossos corações enquanto seguidores de Jesus. Enquanto seguidores de Jesus, nós devemos olhar para esta palavra e saber que ela é a verdade para o nosso coração e que é essa palavra que é abençoadora sobre nossas vidas. Então, meus amados, Jesus, ele vai dizer no versículo 1: não se turbe o vosso coração, que o coração de vocês não se perturbe, creia em Deus, creiam também em mim. Então, meus irmãos, é um momento aqui de Jesus de despedida. Algumas horas depois, ele seria preso, julgado, condenado e iria para a cruz. Ele sabia de tudo isso. Meus irmãos, Jesus sabia do seu futuro. Então, meus amados, e o coração, e por vezes o nosso coração é assim, ele tem a pressão interna, e nesse caso, ele sabendo da crucificação, também, meus irmãos, as pressões externas. Então há um temor interno e há um temor externo. Agora, meus irmãos, imagine os discípulos, só que nós estamos falando aqui com Deus, e ele afirma isso nesse texto. Ele é Deus. Agora imagine os discípulos, que o futuro deles era incerto, como o seu é incerto, como o meu é incerto. Jesus, escrevendo o Sermão do Monte, ele fala assim, que nós não sabemos o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal, o amanhã, ele pertence a Deus. Então eu não sei, como você também não sabe. Nós, meus irmãos, hoje com toda a tecnologia que temos, às vezes nem se vai chover ou se vai fazer sol ou frio, não acertam. Acertam bastante, mas muitas vezes não acertam, por vezes não acertam. Agora Deus não, Deus tem o controle de todas as coisas. Então esses discípulos estavam diante de um futuro incerto. Então, meus amados, e Jesus se levanta diante desse futuro incerto, e ele diz para eles, e essa palavra reverbera e chega aos nossos dias hoje, e ele diz assim, que o coração de vocês não se perturbe, creiam em Deus, creiam também em mim. Amém, igreja? Parece simples isso, ou é simples? A resposta está aí. Não tem muito, não precisa muito nem profundidade para entender isso, o que está dito aí.
A diferença é, ó, um abençoado de um pernilongo. A diferença é simplesmente, meus irmãos, crer. Yes, eu creio. Meus irmãos, você e eu, nós faremos porque cremos ou porque não cremos. Então você fará ou deixará de fazer porque você crê ou porque você não crê. Então, meus irmãos, essa é a diferença. Não adianta, meus irmãos, eu ler, é mais um texto, é mais uma letra, é mais, meus irmãos, um título, é só mais isso. Se eu não crer naquilo que a palavra está dizendo, Ricardo Feres, ele tem um negócio interessante que ele fala, sempre que termina eu participo de alguns eventos às vezes na igreja lá, e ele sempre usa lá para casais, para homens, de mulheres eu não fui, mas ele usa um negócio interessante. Nós chegamos, por exemplo, nesse culto, você vai receber várias ferramentas, várias, como nós temos lá em casa. Eu tenho no meu carro de trabalho, não, lá em casa tem alguma coisa. Mas o que adianta todas essas ferramentas que você recebe, se você sair daqui e não usar nada durante a semana? Como não adianta nada as ferramentas que você tem na sua casa, lá no seu armário, na sua caixa lá de socorro, não sei como você chama, e você não usa nada, o que adianta? O que adianta você ouvir a palavra e você não ora, você não medita na palavra, você não tem comunhão, você não avança? Não tem como avançar, irmãos. Jesus está falando assim: não se turbe o vosso coração. O 2, Luigi. Na casa do meu pai há muitos aposentos, na verdade, mansões. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Irmãos, aqui, eu talvez já tenha dito muito isso. A impressão, meus irmãos, que nós lemos aqui, que Jesus é construtor, que ele termina o ministério terreno, ele vai para lá e vai construir casa. Ele começa agora o ministério de construção, ou construtor. Não. Irmãos, o reino de Deus está estabelecido. Essa morada está preparada já desde a eternidade para todos nós. E Jesus, ele vai dizer isso, ele é a chave para nós entrarmos, ele não é construtor, isso está pronto, meus irmãos. O que nós precisamos é entender que Jesus, ele é a chave. Não adianta eu saber que tem a casa, eu saber que tem a mansão, eu saber que tem o lugar, e eu não ter Jesus na minha vida. Não adianta, eu não vou entrar nessa casa, eu não tenho como entrar. Então Jesus é a chave para esta casa, para nós entrarmos e Ele nos levar para lá, e lá nós termos a vida eterna com Ele, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Então, meus amados, o Senhor está dizendo, e disse aos discípulos, e disse a você e a mim: por mais que nesse mundo você passe por tribulação, por frustração, por tristeza, por solidão, por doença, por choro, por tudo, Ele está dizendo para você: calme, não perturbe o seu coração. Vou preparar um lugar para você. Calma, calma. O negócio aqui está tenso para você. Calma. É choro, é insônia, é insegurança, é futuro incerto. Calma, calma. Não se turbe o vosso coração. O 3, doutor. Quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Quando eu for e preparar lugar, voltarei. Eu disse,
Jesus voltará, e os levarei comigo, olha que top, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu olho para um texto como esse, na Bíblia está repleta deles, e nós ainda vemos no mundo caído, no mundo de pecado, de transgressão, as pessoas não querem estar com Jesus. Elas não querem depender de Jesus. Elas querem andar distantes de Jesus. E é interessante que o contexto da história, se nós lermos, escorrer o capítulo 13, você vai saber da traição, do abandono de Pedro, da traição, tudo isso. Ele sabe que é os últimos momentos dele. Mas ele, meus irmãos, a despeito disso, olha o amor de Jesus por você, para com os discípulos, para com os filhos dele na face da terra. Pedro falhou com Jesus, mas Jesus não falhou com Pedro. Ele foi misericordioso. O ministério de Pedro, meus irmãos, em Atos, aliás, foi dos ministérios mais profícuos, prósperos, foi o de Pedro, começa ali em Atos. Ele foi infinitamente maior no quesito de pregar ali para as pessoas. Ele pregou para mais pessoas do que Jesus, porque Jesus foi embora com 33 anos. Ele ali, meus irmãos, pregando ali 3.000, 5.000 pessoas, e foram se salvando. Pedro não foi bênção com Jesus, Pedro falhou com Jesus, mas Jesus não falhou com Pedro. Agora, meus irmãos, isso não é uma licença para mim fazer o que Pedro fez. Pedro não tinha essa informação, mas nós temos hoje essa informação, e que nós não devemos fazer o que ele fez, porque o que o Pai quer é que nós estejamos com ele. Esse é o desejo dele para com as nossas vidas, e nós devemos estar preparados para isso. Amém, igreja? Então, meus amados, nós precisamos olhar para isso. Então, meus amados, esse é o amor incondicional de Deus para com os seus. Luiz, põe o 4, por favor, filho. Você sabe um caminho para onde eu vou. Se você ler o texto, você vai ver que eles não sabem. Aqui, os caras andam com Jesus e não sabem o que Jesus está falando, o que ele está pregando, quem é Jesus. Assim, tem vários exemplos na Bíblia assim, irmãos. Você lembra do Samuel? Irmão, o Samuel era do altar. Já falei isso aqui. Do altar. Ele foi criado por Eli. Ele desmamou 2 anos e meio, 3 e meio, desmamou. Ana foi lá e tal. Eli, está aqui. Eu falei que era do Senhor, é do Senhor. Cresceu lá. Cresceu com o sacerdote. Do altar, da mesa. E ele não reconheceu a voz de Deus. Quantos não reconhecem a voz de Deus? Quantos não reconhecem que Deus está falando, que Deus está operando, que Deus está derramando das suas bênçãos, e eles também não veem isto? Então, meus amados, Jesus, é o desejo dele plantar essas verdades no coração deles. E eu creio que até os dias de hoje é o desejo dele que nós venhamos receber essa bênção, como os 12 receberam, que nós venhamos receber. Lá em Filipenses capítulo, põe aí por favor, Luiz, Filipenses capítulo 1, verso 6,
Ele vai falar que nós, Paulo, que escreve essa carta, ele fala que nós, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Então, o Filipenses ele fala muito isso. Então, fica firme, estou convencido, Paulo fala, que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele é o que vai completar esta obra. Amém, igreja? Então, meus amados, o 5, por favor, do 14, varão. Ele vai dizer assim: Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Esse Tomé também, só a graça. Não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Onde? Como assim? Que isso, Tomé? Jesus, meus irmãos, tinha acabado de dizer, no versículo 2, que ele ia preparar o lugar. Ele tinha acabado de dizer. Irmãos, eu também, minha memória não é tão boa, tá? Às vezes eu tenho que recorrer às minhas anotações para me lembrar, ou ir lá na internet para me relembrar. Irmãos, o cara acabou de ouvir. Por vezes nós somos assim. Às vezes a Rosana pergunta: como é que é o texto mesmo que você falou tal dia? Eu falei: bem, me perdoe, mas eu não me lembro. Vamos recorrer às anotações, aí eu te falo. Então, meus amados, se Tomé ouviu isso, ele fala assim: como assim? E no versículo 4 ele vai dizer que eles sabiam como chegar lá. Como que é o 4 lá? Volta lá no 4, depois você pode descer para o 5. Você sabe o caminho para onde eu vou. Jesus está fazendo uma afirmação. Acabou de fazer essa afirmação. Olha o que o Tomé fala. O outro, o próximo. Eu estava lendo qual, Luiz? O 5? O 5, né? O 5 lá, volta lá. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Rapaz, você acabou de ouvir a palavra. Ele falou assim: eu até vou, mas eu não conheço esse caminho, eu queria conhecer. Irmãos, isso nos faz pensar de centenas, dezenas, exagerando, milhares de pessoas que ouvem sermão após sermão, anos após anos, décadas após décadas, e não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. E isso, meus irmãos, é preocupante, de nós não conhecermos intimamente, e por não conhecermos intimamente esse Jesus, nós não temos vida plena com Ele, de intimidade, de falar como filho fala para o pai, como o pai fala para o filho. Nós ouvimos, mas somos ouvintes que esquecem. A palavra fala de ouvintes esquecediços, que não se aprofundam, que ficam, meus irmãos, desculpem essa comparação, ficam numa água rasa. Não faz o que Ezequiel fez, que foi até não dar mais pé para ele. Ele se aprofunda nas águas, na presença de Deus. Meus amados, nós precisamos ter profundidade com o Senhor. Esses caras, os discípulos, andavam com Jesus.
eles participaram da história de Jesus. Eles estavam em Jerusalém com Jesus. Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus vai falar no 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho. Então ele é o Senhor, né? A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lembra que eu te falei? Que Jesus é a chave para nós entrarmos lá na mansão celestial. Jesus é que vai abrir essa porta. Jesus desculpe eu falar desse jeito, é a senha para você entrar lá, é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando Ele se torna isso, na sua morte e na sua ressurreição, o caminho se abre para a sua vida eterna, para a sua mansão, desde que você aceita Jesus. Irmãos, às vezes o evangelho, ele não é isso aqui, tá? Essa poesia, né? Ah, não, que legal, mano. Olha aí, ó, vida eterna, Pai, caminho, tô lá, ó. O povo fica doido demais quando a gente fala que evangelho tem dor. Evangelho tem renúncia. Evangelho tem compromisso, tem santificação. Evangelho, meus irmãos, nos molda. Evangelho, às vezes, eu gosto de usar, né? Nós somos confrontados pela palavra. Quantas vezes o somos? Então, meus irmãos, Jesus é a ligação entre Deus e nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém, igreja? O 7, por favor, varão. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Você está vendo que Ele é Deus. Aí ele fala: se vocês tivessem me conhecido, o caráter de Cristo, vocês tinham conhecido Deus, o meu Pai. Não conheceram. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Eu falo: rapaz, coloca o 8, por favor, Luiz. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Eu já preguei uma palavra aqui com esse texto, que é tremendo, né, o que Filipe está falando. Tremendo. Mostra-me o Pai, não preciso de mais nada. Mostra-me o Pai e basta. Ponto final, posso morrer aqui. Já está resolvida a parada. Mas, irmãos, esses moços, esses discípulos, estavam caminhando com Jesus. Ele acabou de dizer que quem via ele, via o Pai. Filipe tinha dificuldade para aprender, Tomé tinha dificuldade para aprender. Para aprender ou para crer? Um dos dois. Então, meus amados, eles tinham dificuldades como nós, por vezes, temos dificuldades para aprender certas verdades. Então nós temos o ouvido totalmente seletivo, é o que me interessa. Pastor, essa palavra boa, o senhor disse que vai resolver o problema da minha vida, que eu vou ficar ricão, que eu vou comprar um aviãozinho, eu vou andar de helicóptero agora, que eu sou isso, aquilo. Top, essa palavra é boa. Agora, e quando o rei permite que nós sangremos, ele não é mais Deus? Porque ele permitiu que o povo de Israel sangrasse. Ele permitiu que eles amargassem derrota. Leia Gideão, leia Davi. Ele permitiu, permissão de Deus.
quando Ele permite. E aí? Não, pastor, aí, para com essa conversa aí, moço. Irmãos, em tudo nós devemos glorificar o nome do Senhor, em tudo nós devemos exaltar o nome do Senhor, em tudo nós devemos bendizer o Senhor, em tudo nós devemos adorar, nos dias bons e nos dias ruins. Nós devemos adorar na tristeza, na dor, como é o que fala lá no casamento, na escassez e na fartura, tendo ou não tendo, Durango Kid ou com o bolso cheio de dólar, você tem que glorificar Deus. Ou você precisa, ou eu preciso, ou nós precisamos exaltar o nome do Senhor. Nós exaltamos, meus irmãos, com um carro, um calhambeque, e exaltamos com um carro zero. Nós exaltamos andando de Mercedes e exaltamos andando de bicicleta. Nós devemos exaltar o nome do Senhor e dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, igreja? Então, meus irmãos, o 9 eu encerro. Jesus respondeu: você não me conhece. Cara, que trem duro de ouvir, hein? Filipe, já pensou, você está numa conversa com Jesus, você na peleja andou com Ele, passou naquelas tribulação tudo, senta ali com Ele, vai ter uma prosa ali com Ele, Ele fala rasgado: Filipe, você não me conhece. Durem. Filipe, você não me conhece. Mesmo depois de eu estado com vocês durante tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Só para contextualizar, coloca o próximo, por favor. Você não crê que eu estou no Pai e que o meu Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, que eu digo a você, não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que permanece em mim é quem realiza essa obra. O próximo, Luiz, depois você já pode voltar no 9. Creiam em mim, quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creio ao menos por causa dessas mesmas obras. Então, meus amados, o Filipe, ele deveria, por ter estado com Jesus, saber a resposta para a sua pergunta. Uma vez, nós trouxemos aqui um pregador desses, como é que falam? Da mídia, de uma grande igreja, veio aqui na nossa igreja. E a gente, trazendo ele do hotel para cá, para pregar, colocar no hotel, enfim, almoçamos juntos. E ele é mineiro como eu, e ele falava assim, aí eu fiz algumas perguntas para ele, e ele meio que, um momento ele falou, parou, né, a conversa, falou assim: pastor, deixa eu te falar um negócio. Para uma grande resposta, é preciso uma grande pergunta. Para uma boa resposta, é preciso uma boa pergunta. Por vezes, eu aprendi com essa frase dele, nós não sabemos perguntar. Não perguntamos de acordo com aquilo que precisamos ouvir, ou para o nosso aprendizado. Jesus explica novamente: quem vê a mim, Jesus vê o Pai. Agora, pensa Jesus, meus irmãos, a paciência dele com esses caras. Ele explica tudo de novo, começa tudo de novo. Fala: moçada, senta aí, vocês não entenderam nada até agora, essa é a minha versão. Vocês não entenderam nada até agora, eu já estou falando isso, vocês já viveram, vocês leram, vocês sabem. Eu estou explicando isso há dias, e vocês não aprenderam.
Nada. Pacientemente, ele começa tudo de novo e fala as mesmas coisas. Filipe, você não me conhece. Você está fazendo uma pergunta que você sabe a resposta. Para que você está perguntando isso? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Por que você está falando isso aí? Pacientemente, Jesus vai lá, fala tudo de novo para eles. Tudo. Querido Jesus, pacientemente, tem nos ensinado ano após ano. Pacientemente tem ministrado ao nosso coração. Eu tenho feito uma oração, por várias vezes eu faço essa oração. Às vezes sozinho. Tinha uma música antiga. O primeiro nome dele era Armando, não sei o quê. E ele falava assim: não me deixes sozinho, nem mais um minuto, não me deixes. É a versão minha também. Irmão, se Jesus tivesse soltado a rédea da humanidade, se você acha que está ruim, se ele tivesse soltado, ou se ele soltar, nós não temos noção do que é, do que seria isso. Nós não temos noção. Se ele soltar as mãos da humanidade, o que é que pode acontecer? Ele estava revelando-lhe Deus. A eles, mostrando o Pai a eles, pacientemente. Ô, gente boa, nós não temos paciência. Nós não temos paciência para levar o Evangelho, nós não temos paciência com os familiares, na oração, não perseveramos. Desanimamos fácil demais. Desanimamos de familiares, desanimamos do vizinho, desanimamos da obra facilmente. Desanimamos. Jesus pacientemente mostra o Pai, mostra a direção. Jesus pacientemente tem cuidado de nós, pacientemente tem cuidado dessa igreja, pacientemente tem cuidado das nossas famílias, pacientemente tem nos sustentado até agora, pacientemente tem ministrado ao nosso coração, pacientemente. Eu vou falar só do domingo, domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo. Ele não tem nos despedido vazios, mas antes Ele tem tratado o nosso coração e a nossa vida, e nós somos abençoados por Ele. Que eu e você possamos olhar para esta palavra com essa certeza. Não perturbe o seu coração, não se turbe o vosso coração. Não desespere, não se desespere, porque Jesus é a resposta para o coração turbado. Ele é a resposta. Faz uma análise assim, imagina, 1 minuto e meio no mundo, 1 minuto aqui, 1 minuto e meio não precisa.
no mundo, que você conhece, que você não conhece, que você ouviu por noticiário, pela internet, por alguma comunicação aí, o que está acontecendo ao redor do mundo. Quantas pessoas agora doentes em hospital, quantos em filas de hospital, quantos esperando para ser tratado, quantos? Não se turbe o vosso coração. Jesus é a resposta para o coração turbado. É Jesus. É Jesus. As palavras de Jesus, elas tinham um propósito. Ela tinha o propósito de tranquilizar os discípulos, e eu disse lá atrás, para o que estava por vir, para o futuro incerto deles, como o nosso futuro incerto também deles era. Porque eles não sabiam, eles estavam tratando com Deus, mas eles não eram Deus. Estavam caminhando com Ele, e estava tomando bomba ali até. Estava ficando tudo com nota vermelha. Então, meus amados, a fé em Jesus é a resposta para o coração turbado. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta para a humanidade. Jesus é a resposta para essa cidade. Jesus é a resposta. Jesus é o remédio para essa dor, para este coração turbado. Eu escrevi aqui, poderia ter colocado, a solidão, a crise financeira, a doença, o luto, a dor, as lágrimas, os vales mais profundos, as noites mais escuras podem chegar. Mas Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Pode chegar os piores dias para nós, podem chegar, não estou afirmando. Mas Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração. Se eu dissesse para você, o que você vai fazer com essas ferramentas que você recebeu hoje? O que você vai fazer com isso que esses versículos saltam para nós assim? Ademar falou isso ontem, né? Abriu o texto, ele... Se você fizesse uma reflexão, você e Deus, você e o Senhor, qual a distância que você está de Jesus? Espiritualmente, moralmente, civilmente, como você está? Irmãos, os dias são maus, e nós não vemos, olhando para a Bíblia, a perspectiva é que nós não teremos ou não veremos melhora. Por quê? Porque a humanidade está se distanciando de Deus cada dia mais. Então eu quero convidar a você hoje, a você se aproximar desse Jesus. Ele é a resposta para o coração turbado. Nós, meus irmãos, estamos passando, envelhecendo. Nós estamos indo também.
Às vezes nós pregamos o evangelho como se fosse para o outro, né? Não, quem está envelhecendo é o Augusto. Quem está envelhecendo é o Dejanir, que aposentou. É ele. Eu não. Eu estou bem, barbaridade. Irmãos, todos nós estamos nesse caminho. Todos nós. Que distância você está de Jesus hoje? Que distância estamos de Jesus hoje? Onde você parou? Ou por que parou? Qual o projeto da sua vida que você deixou de escanteio? Quais foram as coisas que você foi deixando ser desorganizado na sua vida e você foi botando nos cantos? Você já viu o tanto de coiseira que a gente vai arrumando em casa, nos nossos lugares? Você vai juntando coiseira, tem hora que você tem que catar uma caixa e juntar tudo e lixo que não serve para nada. E às vezes a nossa vida é assim espiritual. A gente vem trazendo coisas, e vai pesando, e nós vamos caminhando com aquilo, e vai caminhando. Como você está com Jesus? Como nós estamos com Jesus? Chegará o dia que nós vamos falar pela última vez. Falaremos pela última vez. Tem um pastor reformado que eu escuto de Goiânia, Brasília, Emílio Garofalo. E ele é muito didático, é mestre no ensino. E ele escreve um negócio muito interessante. E ele intitula dessa forma, eu queria que você prestasse atenção. Eu vou ler vou procurar ser muito breve aqui e vou terminar. Eu separei esse texto, fiquei pensando, eu queria mostrar para minha família, para os meus que caminham comigo, mas eu vou ler aqui com você. A gente morre todo dia. Ele está na internet, se você quiser ver. O título dele é Pela Última Vez. A gente morre todo dia. E não somente daquela maneira que John Donne famosamente nos ensinou, com sinos dobrando por nós quando qualquer ser humano se vai. Tem um outro jeito que a gente morre todo dia. Um dia desses li algo que partiu meu coração. Alguém disse algo mais ou menos assim: um dia você brincou com seus amigos de infância pela última vez, e ninguém na hora se deu conta disso. Foi dessas coisas de arruinar o dia. De fato, a gente morre um pouco todo dia. A gente perde um pouco de vida a cada dia. Fiquei pensativo hoje lembrando disso. É verdade. É verdade mesmo, a gente dificilmente sabe que foi a última vez. Um dia você jogará a bola pela última vez, e será divertido e dolorido, e você pensará que precisa fazer isso mais vezes, mas não vai mais. Seja pelo joelho, pelas costas ou pelo pouco tempo, terá sido seu último gol, sua última canelada, sua última risada gostosa depois de um erro primário. Um dia você irá ao cinema pela última vez. Vai ser provavelmente depois de um bom tempo sem ir. Você vai gostar de sentir de novo o prazer da telona e vai pensar em voltar. Mas a vida vai seguir e logo a saúde vai dificultar muito. Vai ser tão mais fácil assistir no tablet. Hoje eu ouvi isso, né? Não tem mais ânimo para sair. Um dia você terá uma conversa com uma amada, relembrando com carinho alguns bons momentos, como um dia de viagem ou uma refeição marcante. E algo acontecerá
pouco depois que impedirá novas conversas desse tipo. E nunca mais vocês irão assoprar as chamas das memórias do amor um do outro. E aos poucos essas lembranças poderão se apagar. Você perceberá que ela foi a última conversa. Por isso estava agridoce. Um dia você vai despedir do seu pai pela última vez. E não mais poderá papear. Vai ficar muito por dizer. Vai ser assim cada um de seus parentes, até que seja assim a seu respeito. Nós também vamos. Um dia você irá fazer a última postagem em mídias sociais. Se soubesse, não teria desperdiçado ela falando mal de alguém que teria. Não teria desperdiçado esse tempo falando de mal de alguém. Teria. Um dia você vai conhecer uma pessoa nova pela última vez e provavelmente será um profissional de saúde que vai te ajudar a ficar confortável perto do fim. Um dia você vai ouvir o seu último parabéns para você e dificilmente você saberá que foi o último. Ainda bem, seria difícil soprar a vela se soubesse. Um dia você vai manchar sua camisa de comida pela última vez. Você vai ficar chateado se soubesse que seria a última. Você se importaria ou pediria a mostarda para manchar mais, né? Um dia você vai conhecer uma cidade nova pela última vez. Você saberia disso ao saborear as coisas únicas dali? Um dia você dará carinho num animalzinho pela última vez. Se você soubesse, se demoraria mais se você soubesse, se demoraria mais nas orelhas peludas ou no focinho gelado. Um dia você pagará seu último boleto. Se você soubesse, faria uma dancinha celebrando. Um dia você assistirá a sua última Copa do Mundo, talvez ciente de que dificilmente você chegará em outra. Um dia você vai sair da sua cidade pela última vez e ao chegar de volta, nem vai perceber que estará entrando para nunca mais sair. Um dia você vai tomar a chuva pela última vez e, bobo que é, vai ficar preocupado com a nota de 20 que molhou e com o sapato que não, com a pneumonia, com o sapato, não vai aproveitar o milagre que a água caindo do céu. Um dia você vai visitar sua avó pela última vez. Ela vai te oferecer como sempre fez. Um bolo gostoso, como sempre foi. Um pequeno declínio qualitativo. Você vai sair triste, mas esperançoso de que ainda terá pelo menos outra visita. Mas estará enganado. Um dia você tomou sua última vacina e você reclamou com seus pais e você nem se deu conta que pronto, está livre. Um dia você se despediu dos seus colegas de escolas ou faculdades e prometeram que com certeza manteriam contato. Lembra disso? Quando você despediu deles, você falou: vou encontrar com você toda hora, todo ano. Lembra disso? Um dia você iria dirigir pela última vez e vai ser uma épica jornada pela costa californiana. Vai ser uma simples ida ao cartório. Seus familiares vão conversar contigo sobre não dirigir mais. E daí em diante, só carona. Um dia, cada um de seus alimentos favoritos será comido pela última vez ao longo de seus últimos meses, mas você não irá saber que foi assim se soubesse que você teria focado mais na comida e menos no celular. Um dia você vai entrar no mar pela última vez. Você vai sair achando que ainda terá outra oportunidade. Se não achasse, aguentaria mais o frio, o sal no olho, o rosto ardendo do sol.
Um dia você vai notar a lua, as estrelas pela última vez, certo de que qualquer noite você poderia com facilidade ir contemplar o universo. Um dia você vai brigar pela última vez com a pessoa que ama. Talvez não tenha chance de reconciliar-se. Se você soubesse, teria sido mais brando. Teria sim. Um dia, depois que você for, seu nome será dito pela última vez. Talvez por um bisneto curioso, lendo algum papel antigo. Se chegar a tanto e depois disso, seu nome não mais será dito na terra. Isso é todos nós, irmãos. Penso nessas coisas e meio que morro por isso. Um dia irei pensar nessas coisas tristes pela última vez. Que alívio, ainda bem que as notícias de uma terra nova, que alívio, ainda bem que há notícias de uma terra nova. Não haverá tantas lágrimas nas coisas. Os rumores trazidos pelo bom livro são de que lá nada precisará ser pela última vez. O que o Senhor tem para você e o que o Senhor tem para mim é uma pátria celestial. Nós por vezes ficamos focados nas coisas terrenas e olhamos só para elas. E não pensamos que nós temos algo sobrenatural e maior do que essa vida, que na minha visão é muito rasa e que vai passar. 70, 80, passou de 70 é canseira e enfado. A Bíblia diz no Salmo 90, verso 10. A Bíblia. Olhe para Jesus, querido. Olhe para Jesus, querida. Viva uma vida melhor, viva uma vida com Jesus. Viva uma vida plena com Jesus. Renda-se a Ele. Saiba você que Pedro tinha razão quando ele disse, lá naquela multidão que Jesus estava pregando, que nós não temos para onde ir, a não ser para a presença de Deus. Nós não temos para onde ir. Então nosso futuro não é aqui, nós não terminamos aqui, é verdade. Há um livro que foi escrito e ele promete a nós que há um lugar melhor, e é para lá que nós vamos, para a nossa pátria celestial. Mas enquanto isso, saiba disso, tenha noção disso, e viva para Jesus. Reconheça Jesus e viva para a glória dele todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé e vamos orar. O grupo de louvor pode vir aqui, nós vamos encerrar com um cântico.